Olá pessoal, vamos dar continuidade nesse vídeo da nossa disciplina de História do Pensamento Filosófico, a filosofia da modernidade, estudando agora Karl Heinrich Marx, conhecido popularmente como Karl Marx. Na última aula a gente falou um pouco sobre Hegel, né, e hoje a gente vai falar sobre Marx. Marx é bastante influenciado por Hegel, principalmente naquilo que Hegel propõe sobre a dialética, né? Hegel propõe a dialética e Marx se utiliza dessa dialética para desenvolver a metodologia que ele chama de materialismo histórico dialético, que talvez seja aí o método mais conhecido de Marx, né? A categoria que mais Marx é conhecido por conta, né? A gente já falou um pouco sobre ele, é um pensador, como posso dizer, talvez polêmico, né? Pelo que se tem ouvido falar sobre Marx, né, principalmente nessa polarização que atualmente se tem entre a esquerda e a direita, né, e Marx é um dos principais pensadores da esquerda. E aí muito do que se tem visto sobre Marx, principalmente em redes sociais, em discursos, é um pensamento, como é que eu posso dizer, desvirtuado, né, não verdadeiro de Marx, né? Que a maioria das vezes as pessoas não estudam a fundo Marx, né, que deixou aí uma vasta obra e também uma obra um pouco árida, de difícil leitura, e as pessoas muitas das vezes interpretam de maneira equivocada o que ele quis dizer, né? E até colocam frases soltas dele e aí acabam que desvalorizando o próprio autor, né? Marx ele foi assim de uma grandeza intelectual tremenda, né? Deixou uma vasta obra. A gente vai tentar falar um pouco sobre ele hoje, né? Obviamente a gente sabe que a gente não vai conseguir trabalhar tudo, né? Assim como Hegel, mas a gente vai tentar aqui dar uma pincelada e trazer alguns aspectos, coisas do pensamento dele que tomam destaque, né, e importância essas categorias que Marx desenvolveu, principalmente no que se refere ao trabalho, que foi, eu acho, o principal ponto de análise dele, né, nesse sentido. Ele trabalha a filosofia, a sociologia, né, a economia, e ele observa muitas relações de trabalho desenvolvidas na Europa no século XIX com o industrialismo. Pois bem, pessoal, onde é que a gente pode localizar Marx no tempo, né? Marx é um pensador da Prússia do século XIX, nasce no início do século XIX, em 1818, e falece lá para o final do século XIX, em 1883. Como eu falei para vocês, ele se aventurou em vários caminhos, né? Ele foi filósofo, sociólogo, economista, jornalista e também revolucionário socialista, né? Buscando aí com sua filosofia, de certa forma, revolucionar o mundo, mudar a sociedade que à época, no século XIX, se apresentava. Marx, pessoal, para vocês entenderem, a gente, e de maneira geral, para a gente ser justo com o autor, que muitas vezes as pessoas não são, é entender que Marx ele pensa e analisa uma determinada sociedade, que é a sociedade europeia do século XIX. Que sociedade é essa, pessoal? É uma sociedade que vinha saindo do feudalismo, né, do campo, sendo mais específico, e vindo para a cidade. Uma sociedade que sai do campo e vem para a sociedade na cidade, aliás, vem para a cidade, e nessa cidade encontra um desenvolvimento enorme da indústria, né? E aí com essa sociedade que sai do campo e vem para a cidade, ocorre um choque tremendo. E essa sociedade, né, que tem uma indústria se desenvolvendo, ela passa a girar fundamentalmente em torno do trabalho, né? As pessoas passam a viver sua vida no trabalho. Século XIX na Europa, pessoal, as pessoas passavam cerca de 18 horas dentro de uma fábrica, sei lá, fabricando sapato, né? Imagina você trabalhar 18 horas por dia, né? E não tinha essa questão de limite de idade, não. Era crianças trabalhando 18 horas por dia, mulheres, homens, todos buscando a sobrevivência.
E o que Marx vai analisar é esse contexto, né, de exploração do trabalho, onde a indústria começa a surgir e explorar as pessoas, né? Veja bem, um trabalho aí de 18 horas, a gente trabalha atualmente no Brasil 8 horas diárias, né? E muitas das vezes, a depender do esforço, do tipo de trabalho, 8 horas é um período de fato exaustante, né? Agora imagine você trabalhar numa indústria de 18 horas. Então Marx analisa esse contexto, né, do trabalho industrial. Pessoal, a gente tem como obra principais, ou mais notáveis, ou mais conhecidas, já que Marx aí tem deixou uma vasta bibliografia. A gente tem como obras mais conhecidas o Manifesto Comunista, o Capital, que talvez seja a obra de maior envergadura dele, né, a obra mais importante de Marx, e a Ideologia Alemã. São 3 obras aí, não são só essas, mas talvez as mais conhecidas. E aí, como teoria, né, e aí como filosofia, importa isso pra gente, Marx ele analisou a sociedade, a economia e a política. Né? Ele busca essencialmente analisar esses 3 aspectos. Mas ele busca analisar esses 3 aspectos, pessoal, sempre do ponto de vista do trabalho. O que importava para Marx, né, a pedra fundamental da sua filosofia é observar o trabalho, né? A política em relação ao trabalho, a economia em relação ao trabalho e a sociedade de modo geral em relação ao trabalho. A grande categoria de Marx é fazer essa análise da sociedade através do trabalho, das relações de trabalho, né, e tudo que isso envolve. Pessoal, a literatura, de modo geral, chama as ideias de Marx, levantadas por Marx, de marxismo. Né? O marxismo ele é bastante complexo, ele traz várias questões, mas como pedra fundamental a análise acerca do trabalho e tudo que gira em torno dele. Né? Mas aí de maneira sintética a gente pode dizer que esse marxismo, que é o conjunto de ideias sustentadas por Marx, né, eles trazem análise acerca de 4 pontos que eu destaquei para vocês. Né? Primeiro, sustenta que a sociedade progride através da luta de classes. Né? O marxismo defende a evolução histórica, né, a evolução social, ela se dá através da luta de classes. Né? É o grande ponto do pensamento marxista, né? Que a humanidade vai evoluir, progredir através da luta de classe. Né? Que classes são essas? A burguesia e o proletariado. O segundo ponto do marxismo é que ele vê que o Estado foi criado para proteger os interesses da classe dominante. Esse é o segundo ponto do pensamento marxista. Né? Marx vê e acredita que o Estado não é essa fantasia de que foi criado para o bem comum e para todos. Na verdade, não. Marx aponta, através do seu conjunto de ideias e de análise, que o Estado ele foi criado com um único fim: atender a classe dominante. A classe dominante é essa burguesia, aquela classe que detém o poder. De grosso modo, para atender o interesse dos mais ricos. Né? O Estado, para Marx, tem essa finalidade, única e exclusivamente. Não é essa fantasia de que o Estado foi criado para o bem de todos. Não, para Marx, o Estado foi criado para atender os interesses de uma classe, e a classe dominante, que é a classe dos mais ricos. O terceiro aspecto que a gente pode dizer, ou retirar do marxismo, é que ele sustenta, né, Marx sustenta, que o futuro do capitalismo seria sua autodestruição. Né? O que quer dizer isso? Que a sociedade que Marx vive é uma sociedade capitalista, né? Um capitalismo numa fase industrial. Hoje a gente está em uma outra fase do capitalismo, mas ainda são capitalistas. Né? Hoje a gente vive do capitalismo do mercado financeiro. Marx vivia o capitalismo industrial. E ele vê que o próprio capitalismo, né, ele vai se destruir em dado momento da sociedade. Em algum momento, Marx sustenta que o capitalismo vai se destruir.
e vai dar lugar a um outro sistema econômico. Esse sistema econômico é justamente o sistema que ele defende, que é o socialismo, né? Através dessa luta de classe, né? Que o proletariado deve buscar o socialismo, o bem comum, o bem de todos. E um quarto ponto do marxismo, né, desse conjunto de ideias de Marx que a gente pode trazer, é que Marx vê a sociedade dividida em classes, né? A classe dominante e a classe dominada, né? Na sociedade que ele estava, a classe dominante é a classe burguesa, né? Que possui os meios de produção, o capital. E a classe dominada é o proletariado, que são os trabalhadores. E, para Marx, cabe como função do proletário, né, da classe trabalhadora, buscar a revolução. Ela é a classe revolucionária. É através da classe dos trabalhadores, do proletariado, né, que a sociedade vai mudar. Marx entende isso e defende isso. Bem, pessoal, dito isso, a gente vê como marca forte da filosofia de Marx, né? E aí destaca para vocês que a filosofia de Marx, diferente dos filósofos que antecederam a ele, traz como característica fundamental a mudança do mundo, né? E o próprio Marx diz isso em uma das passagens de sua obra. Ele diz: olha, todos os filósofos que a mim antecederam buscaram simplesmente analisar o mundo, contemplar o mundo, observar o mundo e descrever na filosofia. Eu não. Eu, Marx, quero mudar o mundo com minha filosofia, né? E aí, nesse aspecto, a filosofia dele vai buscar ser revolucionária, porque ele busca trazer uma teoria filosófica para mudar o mundo, né? E aí, uma expressão muito utilizada na obra de Marx é a praxis, a mudança da praxis. O que é a praxis? É a prática, né? Marx, ele vai trazer como diferencial nessa filosofia dele a mudança do mundo. Ele vai buscar mudar o mundo. Enquanto os outros filósofos, a exemplo de Hegel, a exemplo de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, os próprios filósofos helenos, todos eles olhavam o mundo, analisavam o mundo e descreviam o mundo. Marx não. Marx observa o mundo, analisa o mundo e traz uma crítica ao mundo, né, buscando também reunir elementos teóricos para buscar mudar esse mundo. E esse mundo capitalista industrial que ele vivia no século XIX. Né? A grande essência dele, né, a grande tônica do pensamento marxista é mudar a realidade, a praxis, como eu falei para vocês, da sociedade que ele vive. Que sociedade é essa que ele vive? A sociedade do século XIX, a sociedade do industrialismo, a sociedade onde a burguesia é a classe dominante, né? Onde o trabalho é a grande tônica da sociedade e o trabalho que não traz dignidade ao homem. Pelo contrário, o trabalho ali do século XIX é aquele trabalho que cansa o homem, destrói o homem. Né? Ele quer mudar essa sociedade com sua filosofia. Ele quer trazer aspectos teóricos que impulsionam as pessoas a pensarem que estão nesse mundo e reagirem a esse mundo. Né? Serem revolucionários. E ele vê que a classe social que vai fazer essa transformação no mundo, para ele, é a classe dos trabalhadores, é a classe que é explorada, né? A classe que é dominada. Pois bem, pessoal, então no próximo vídeo a gente vai dar prosseguimento a Marx, né? Falando um pouco sobre o materialismo histórico dialético.